Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? Nesse momento aqui de hoje, eu vou só dar um update rápido, até porque eu também estou com a agenda muito cheia. Hoje, dia 2 de abril, então desde de manhã que eu estou com a agenda muito cheia, tanto que não apareceu muito, só teve aquele takezinho de manhã e algumas coisas que eu decidi fazer hoje. Também tinha compromissos marcados para hoje, mas eu vou mostrar rapidinho as leituras que eu vou fazer esse mês e acho que eu vou concluir esse mês. O que eu espero já concluir pelo menos até o fim da semana. Só uma que eu vou pendurar, porque o período de leitura não é muito apropriado, mas o restante eu vou mostrar rapidinho mesmo, só para dar um update bem rápido. De leituras para fazer, para concluir esse mês, é só essa pequena pilha aqui. Também vou mostrar um que eu vou reler, na verdade. Na verdade, serão duas releituras, porque aí eu já vou mostrar rapidinho, só fazendo um update, porque eu nem estava pretendendo fazer isso, mas é rapidinho. Uma das releituras é essa aqui, Os Novos Azuis da Serpente, do autor Roberto Marcos. Eu nem estava pretendendo reler esse livro, mas como eu mostrei ele lá pro meu clube de leitura, o Mistério S.A., para onde eu já voltei com a curadoria, e eles gostaram, ficaram interessados e acharam que o suspense que esse livro traz é muito interessante. Aí a gente vai ler juntos agora. A gente começou, na verdade, na última semana de março, dia 23, e a expectativa é terminar agora em abril, já para fechar dentro do mês mesmo de leituras. E eu tô gostando dessa releitura. Eu já vejo alguns personagens que tem aqui de uma forma muito diferente. E nesse aqui, a gente vai voltar para a fictícia cidade de Santa Clara dos Cristais. Vai ter resenha aqui no canal, e eu vou falar lá mais detalhadamente, com muitos spoilers que eu sei que vocês gostam, mas eu vou deixar para o vídeo próprio desse livro. Outra releitura que eu vou fazer esse mês é essa aqui, gente. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Ele ganhou lá no Literufa e foi uma eleição bem apertada. Eu não estava esperando que ele fosse ganhar, mas eu fiquei muito feliz dele ter ganhado. Além de eu já ter esse livro em casa, eu já li ele 2 vezes, sendo que a segunda vez também foi numa leitura conjunta, uma que eu organizei e outra eu li para o projeto da professora Carol Bianchese, que lá do Instagram Explosão de Letras. Eu vou deixar o IG dela aí na descrição do vídeo, mas era um projeto muito legal que ajuda a desencalhar leituras, e é muito bom esse projeto, gente. Ele durou até o final de 2023, foi quando a gente fez as últimas leituras do Desencalhando a Estante, que na verdade deveria se chamar Conhecendo a Sua Estante, porque eu tive muitas surpresas durante esse projeto, e com leituras que foram muito boas, foram experiências assim, de leitura maravilhosas, e o Memórias Póstumas foi uma delas. E eu vou fazer essa releitura agora em abril, e eu estou muito contente de fazer essa releitura. Um livro que eu também tenho expectativa de concluir esse mês é esse aqui, que é O Bebê de Rosemary, que também é uma leitura do Clube Literufa, foi a leitura do mês de março, mas eu não concluí dentro do mês de leitura, até porque o livro chegou muito tarde em casa. Até fiz um unboxing engraçadinho lá no Instagram, vou deixar até o link aí para vocês darem uma olhada, só que agora no feriado de Páscoa eu não vou ler ele, até porque a temática não é apropriada para o feriado de Páscoa, mas eu tô com expectativa que hoje de manhã eu li, na verdade hoje de manhã eu li, e tá bem adiantado, chegou em 60% da leitura, mas eu tô com expectativa que na segunda-feira, que é o dia que vai ser a socialização da leitura, eu tenha terminado esse livro no mesmo dia. E a leitura fluiu até muito rápido, considerando a temática, mas agora no feriado de Páscoa eu não pretendo ler ele, eu pretendo ler outros livros, até porque por serem mais apropriados para esse feriado. Agora, o livro que eu concluí com sucesso em março foi esse aqui, O Conto da Aia, e foi uma experiência transformadora, gente. Literalmente, esse livro me deixou de queixo caído. Eu achei que iria ser um dos livros mais polêmicos do projeto Lendo Resident Evil. Eu não estava com expectativas de que ele fosse ser um livro fácil, realmente não foi um livro fácil, mas eu estava preparada para outro tipo de leitura, e não para a leitura magnífica que ele foi. E eu fui descobrindo tantas curiosidades sobre esse livro, e ele me pegou de uma forma que eu nunca pensei que seria. Mas esse livro aqui, ele meio que definiu como é que os livros vão ser lidos. Ele literalmente definiu, porque esse livro aqui, ele trouxe muitos insights sobre feminismo que eu não esperava ter. Mesmo Uma Chama em Três Cinzas, que eu esperava que fosse ser bem interessante, eu não imaginei que ia ser como esse livro foi. Esse livro foi incrível, gente. Foi simplesmente perfeito. E vai ter resenha completa sobre ele lá no canal também, porque eu quero fazer uma boa análise de cada aspecto dessa leitura e fazer uma relação entre ele e o game que está sendo homenageado nesse trimestre que passou agora, que foi Resident Evil Hacking, que acabou de vir pra cá, já vai pro seu segundo mêsversário, literalmente falando, e foi uma homenagem, acho que muito pontual, porque são 30 anos de franquia, e nesses 30 anos de franquia tivemos de Valentine de sainha curta a uma Grace que é extremamente empoderada e que trouxe tantas camadas de análise pra gente, que é perfeito ver o quanto a franquia evoluiu junto à comunidade de fãs. E muito do que a gente viu aqui, tanto nos jogos mais recentes, inclusive os remakes, foi resultado de escuta ativa. A Capcom, ela escuta
escutou a comunidade de fãs. Isso é muito legal, gente. Outra leitura que eu pretendo fazer, e já entrando no trimestre agora que já vai entrar, Boy Ricksona. É esse aqui, gente, Blissing. Porque o Boy Ricksona desse livro aqui é o Roran, primo do Erigon. E ele não queria ter nada a ver com essa guerra em Alaguesa, ele não queria ter nada a ver, ele só era um fazendeiro, gente. Ele era só um fazendeiro que queria cuidar da vida dele, e queria cuidar da família dele, ele tinha acabado de se casar, e já ia ter procurar um pedaço de terra, algum lugar para trabalhar, quando do nada sequestra a mulher dele, e lá vai ele atrás dela. Bem parecido com o Ethan, que recebe um vídeo do nada, meio que indicando o paradeiro da Mia, e ele vai atrás dela. E ele consegue o que ele quer. Ele, claro, ele resgata a esposa, era o que ele queria, mas ele passa por muitas aventuras desagradáveis ali com a família Baker, que justamente foram os maiores algozes do coitado. Acho que depois dessa, ele nunca mais quer saber de visitar a Louisiana de novo. Mas vai ser bem interessante analisar Resident Evil 7 por outro viés, porque quando eu joguei a primeira vez, eu admito, teve momentos, principalmente quando eu ficava ali presa dentro da casa. Eu literalmente bocejava de sono. Mas depois que você sai da casa, aí realmente o jogo começa a fluir melhor. É só não ficar. Porque a gente não consegue ficar preso em todos os cenários. É bem chatinho. Mas essa leitura aqui, para analisar o nosso Boy Ricksona desse trimestre, vai ser maravilhoso. Sendo que o Roran, ele é um personagem à parte. Ele não é do elenco principal, digamos assim. Ele não é exatamente o herói que a gente estava esperando que ele fosse. Nesse caso, o Roran vai ser um herói relutante, porque ele não estava querendo entrar nessa guerra. Tanto que ele, antes de que tivesse que ir buscar ele, porque ele já estava em idade de ser recrutado para um serviço militar. O Galbatorius, quando chegava à idade de 18 anos, 20 anos, o Galbatorius ia ir lá e recrutava entre os rapazes do reino quem iria prestar serviço militar. E digamos assim, em Alaguesa o serviço militar era obrigatório. E ele não queria entrar nessa guerra. Mas, infelizmente, por conta do bem-estar da esposa dele, ele teve que entrar nessa guerra. Não teve jeito. E vamos acompanhar essa aventura agora em abril. E espero concluir esse livro em abril. Vamos ver. As minhas expectativas estão lá em cima. Vamos ver. E, finalmente, eu quero concluir aqui, de leitura, as vantagens de ser invisível, que eu já estou em 86% da leitura. E foi uma jornada tão bonita, tão sensível, que eu quero concluir ela, principalmente que eu quero trazer a resenha desse livro para cá pro canal. E eu nem pretendia falar tanto, mas eu espero que todas essas leituras sejam bem proveitosas, principalmente porque eu quero ler para me divertir, até porque esse feriado também vai ser para isso, vai ser para descanso, e eu vou aproveitar para também ler um pouquinho, desencalhar alguns livros, mas também eu quero aproveitar para me divertir com essas leituras que estão me propondo a fazer. Afinal, leitura é para isso, é para lazer, para descanso e para se divertir. Longe de só ter aprendizados, eu acho que quando a gente só foca nos aprendizados, a leitura passa a ser utilitária. E eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso no canal, mas basicamente é isso. Eu quero também aproveitar bastante para me divertir com a leitura e descansar com os livros. Porque quando a gente foca só na experiência, nos aprendizados, aí a leitura já não tem mais a finalidade que ela tem. E a gente tem que voltar a encarar a leitura como lazer e diversão. E esse é só um update que eu resolvi fazer. Até mais, gente. Até o próximo update aqui desse pequeno vloguinho de Páscoa. Tchau, pessoal. Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? Feriadão bem chuvoso. Eu vou colocar depois a data de hoje aí no rodapé do vídeo. Mas esse vai ser um feriadão só para leituras mesmo. Deixa eu até mostrar como é que dá o feriadão aqui para vocês. Tá aí um feriadãozinho com cara de chuva. Mas é isso aí. Estamos em abril, né? Então, abril, chuvas mil, como diz aí o povo aqui do Pará. Abril, chuvas mil. E é isso. Deixa eu aproveitar esse vlog, esse mini vlog de Páscoa. Eu não vou fazer muitas coisas, porque eu também quero passar mais tempo off. Aproveitar esse feriadão para ler e para também fazer algumas coisas pessoais, porque eu quero aproveitar esse feriadão aí, que eu vai ter quinta, sexta, sábado e domingo. Sendo o quê? Desse feriadão aí, eu vou pendurar a leitura. Como eu já tinha falado, eu vou pendurar a leitura de bebê de Rosemary, porque não é uma época boa me para ler feriadão, já um feriadão mais, não é nem feriadão, é um período de observância religiosa, então acho que fica deixado a observância da Páscoa, tudo, então não é interessante eu ler esse livro agora, nesse período, mas eu vou adiantar a leitura desse aqui. Na verdade, já está bem adiantado, pelo menos já quase 40% desse livro aqui, porque eu separei. Já aproveito da vibe do Dolphine, que já está no Prime
vídeo, inclusive, mas ele tá para alugar. Então, por hora, eu vou deixar ele chegar de graça. Mas eu já li os anexos que vem, ó, a parte finalzinha do livro, que são 2 prefácios, um escrito pela própria autora de Jane Eyre, a Charlotte Brontë, em relação às irmãs, autoras dos livros, a Inquilina de Winterfell, eu vou botar o título depois aí, a Agnes Grey, que é a Anne Brontë, e a Amy, que é a autora desse único livro aqui. Foi o único que a Amy escreveu durante toda a vida dela, e foi o único livro que ela deixou de legado. Já a irmã dela, a outra irmã, a Anne Brontë, vai ficar o pseudônimo masculino dela aí na tela também. Ela já escreveu pelo menos, se eu não me engano, dois romances e uma coletânea de poemas, que elas escreveram juntas. Aí eu vou falar com mais detalhes depois. Vai ter vídeo sobre esse livro aqui, sendo que ele vai fazer referência a outro vídeo que eu já fiz em relação a este livro, já fiz uma resenha desse livro aqui, só que aí talvez eu traga alguma coisa só com as impressões da leitura desse livro aqui, que é uma edição comentada, e eu vou poder falar mais sobre essa leitura. Mas eu já dou aqui as minhas impressões iniciais. Eu acho que esse livro aqui ele veio bem a calhar, porque eu já tinha esquecido muitas coisas em relação a esse livro, porque eu li ele em 2021, e na verdade eu comprei esse livro em 2021 e comecei a ler ele na metade de 2021 e concluí em 2022. E já li novamente ele em 2023, já com o Clube Literuca. Não me lembro se falei leitura de fevereiro ou de março. Mas eu sei que eu li antes de 1984 com eles. Não, minto, foi depois. Eu li depois de 1984. 1984 foi no ano e esse aqui foi no outro. Eu acho que é isso aí mesmo. Depois eu vou conferir o calendário do Literuca para saber exatamente quando foi que cada um foi lido. Mas esse aqui eu tenho certeza que eu já li junto com o Clube Literuca. Então essa aqui já está sendo a minha segunda releitura. A terceira leitura e a segunda releitura. E está sendo uma experiência até muito rápida. Eu acho que muita coisa em relação até ao próprio Lockwood eu tinha esquecido. Então foi uma releitura muito proveitosa. Outro livro que eu estou relendo ali, porque eu já li Holly, junto com o meu clube, o Mistério S.A., o Stephen King, e eu sou muito apaixonada pela Holly, eu gosto muito desse personagem. Eu acho que um dos poucos personagens do Stephen King recorrentes que realmente mexeu com os leitores. Eu acho que a Holly é um consenso assim, entre os leitores de Stephen King. A Holly é um personagem que realmente agradou muita gente. Pela forma que o Stephen King construiu a Holly, ela é um personagem muito legal. E uma releitura que eu fiz junto com o meu clube, que inclusive eu já estou tendo outras impressões. Eu acho que cada releitura do livro acaba trazendo novas impressões. As impressões que a gente tem anteriormente já não são mais as mesmas. A gente aprende coisas novas com o livro. Esse aqui do Roberto Marcos, Os Olhos Azuis da Serpente. Eu já li dele em 2024. Eu já li dele A Janela de Babiana Trudeau. Vou deixar até o link para resenha dele nos cards. Mas esse aqui que ainda não tem resenha no canal, eu vou aproveitar essa releitura justamente para trazer mais algumas impressões do que eu gostei nesse livro. E aqui a gente fica para Fictícia Santa Clara dos Cristais, que foi a aventura do outro livro. E aqui a gente já começa numa outra cidade, que é Ribeirão das Onças, e volta para essa cidade fictícia, onde começa a narrativa A Janela de Babiana Trudeau. Só que aqui a gente está vendo 4 personagens em torno de uma trama e uma narrativa totalmente diferente. Não é a mesma história. Então, porque aquela história é só a mesma a locação das histórias acontecer. Aqui são 4 personagens, aqui já é um romance muito bem construído, com vários pontos, e esses personagens eles vão se ligar de vapor por um único evento, por um único motivo. E foi tudo muito bem construído. Eu acho que agora eu estou tendo a oportunidade de rever essa história, de ter as minhas próprias impressões, porque quando a gente lê a primeira vez, a gente lê com aqueles olhos de leitor, que a gente lê a primeira vez o livro, se encanta, se maravilha muitos momentos, fica mais meditado, porque às vezes a narrativa pega algumas peças da gente, mas quando a gente lê a segunda vez, aí já é diferente, porque a gente vai ver de forma mais detida, prestando mais atenção nos detalhes. E é quando a gente vai realmente prestar atenção naquilo que passou batido a primeira vez. Aqui é a mesma coisa, eu tinha esquecido muita coisa sobre o Lockwood, tinha esquecido mesmo muita coisa sobre ele, mas eu acho que faz sentido ler agora, faz muito sentido, assim como está fazendo sentido reler esse livro agora. O pessoal do meu clube está lendo a primeira vez, eles nunca tiveram contato com esse livro, mas para mim está sendo uma boa releitura, porque eu estou revendo os personagens já com outros olhos. Dois, eu literalmente vou passar pano. Mas parece que com os livros do Roberto Marcos, parece que a gente faz isso, a gente passa pano, porque algumas coisas são justificadas. Mas assim, eu vou esperar terminar de ler esse livro aqui para poder ver se as minhas impressões ainda continuam. Outro livro que vai ter resenha aqui no canal é esse aqui, que finalmente eu concluí. Eu concluí dia 31 de março, mas eu vi já a parte das notas históricas, que esse aqui, O Conto da Aia, que fechou com chave
chave de ouro do trimestre de lendo Resident Evil passado, já em homenagem às mulheres da franquia. E já vamos para o segundo aniversário do jogo Hack. E a gente vai falar muito desse livro aqui. Eu vou trazer as minhas impressões. Eu fiz um diário de leitura que eu não sei se foi ao ar, mas se não foi, tudo bem, melhor ainda, porque eu acho que o vídeo que vai encerrar o trimestre, eu vou tirar algumas coisas dele, porque era para ser um vídeo em homenagem ao Dia das Mulheres, mas infelizmente não rolou. Não rolou, porque eu vi que a própria plataforma deu preferência a um vídeo curto que eu fiz. E o vídeo curto parece que performou melhor. Então, acho que eu vou reaproveitar o que der daquele vídeo que eu fiz, e foi uma reflexão sobre os 3 livros, que foi esse aqui, Uma Chama Entre as Cinzas e A Hora das Bruxas, que foi o maior deles, e foi bem interessante. Eu acho que do meu ponto de vista, acho que o mais interessante desse aqui, do meu ponto de vista, não foi nem tanto A Hora das Bruxas, que trouxe alguns questionamentos sobre mulheres ao longo dos séculos que eu até me preocuparam. Mas esse aqui foi muito mais interessante, tanto que não sei se vai dar para vocês verem aí, mas eu marquei bastante, muitas coisas interessantes aqui desse livro, mas eu acho que esse livro aqui impactou mais, porque muita coisa do que a gente vê aqui, a gente vê no dia de hoje, a gente vê na nossa realidade. E isso talvez seja mais assustador, porque a nossa realidade está muito espelhada aqui por Thalia. A forma como hoje as mulheres estão sendo vistas, hoje elas estão tendo as suas conquistas quase que invalidadas, mas isso aí é uma situação talvez para outro vídeo, e justamente por vídeo de reflexão que eu vou bater sobre esse livro. Talvez, ainda bem que talvez o diário de leitura não tenha ido ao ar, porque eu vou fechar com outro vídeo de reflexão. Acho que vai ser mais interessante. E eu quero também terminar as vantagens de ser invisível, já estou em 92%, mas está sendo uma leitura tão gostosinha. Eu acho que está sendo muito gostoso ler esse livro agora nesse período mais reflexivo, porque a gente está lidando com um adolescente que está crescendo. Ele deixou de ser criança, ele saiu da fase de criança, está crescendo, e junto com ele crescendo, a gente está vendo alguns questionamentos que na fase que ele está atravessando são normais. Essa sensação de não pertencimento, essa sensação de inadequação que todo adolescente quase passa. E no caso dele, ele escreve cartas, até o momento ainda não entendi se a pessoa para quem ele escreve realmente existe ou se é uma forma dele lidar com a realidade. A minha opinião, eu acho que essas cartas que ele escreve são tipo um diário, uma forma dele lidar com a realidade. E é muito dura nessa fase. O adolescente, quando ele está crescendo, ele tem esse choque, esse primeiro choque da vida adulta. E muitas vezes nós adultos, em alguns momentos da vida, a gente tem normalmente esse choque de adolescente, esse choque de ver a realidade de verdade. O adolescente, ele tem isso, essa sensação de inadequação, que é normal, na verdade, mas a gente, enquanto adulto, a gente precisa normalmente ter esses olhos de adolescente da nossa realidade, para a gente aprender a lidar melhor com a situação e ser mais resiliente. Esse olhar de adolescente, ele faz toda a diferença. Pelo menos eu aprendi muito com essa leitura do Charlie. Vai ter resenha no canal também, eu espero que vai ser uma boa resenha, eu acho que para trazer mais algumas coisas que eu acho que vão ficar mais claras agora com essa leitura. E esse trimestre que vai começar agora, teremos as 2 leituras que eu já me propus, já que o novo trimestre, Boy Rexona, está começando, e a primeira delas vai ser essa aqui, Blessing. Talvez eu inverta, porque o outro livro, A Tormenta de Espadas, já vai ser já os desdobramentos, porque eu vou recapitular rapidinho aqui o meio do final do segundo livro, porque a narrativa de Fúria dos Reis me induziu uma coisa. Eu pensei que a situação em relação aos filhos da França tivesse começado lá com o João, que já era mão do rei e tudo, e foi ele que levou a situação da ilegitimidade dos filhos da França para o marido dela. Então, eu pensei que tivesse sido começado com ele, com o John Allen, mas no fim, para minha muita surpresa, não. O Stannis foi a rádio ferrolho o tempo todo. E as lições a gente tira do início desse livro aqui, e do finalzinho de Fúria dos Reis. No final de Fúria dos Reis, qual foi a lição? Quando irmãos brigam, as coisas dão muito errado. Nesse livro aqui, foi a lição que a gente tira. Quando os filhos não escutam seus pais, as coisas dão muito errado. E nesse caso aqui, a gente vai ver que o Robb vai fazer muita besteira. Só que eu ainda estou em 10% desse livro aqui. Por isso que eu acho que eu vou inverter a ordem. Agora em abril e maio, talvez eu me dedique a esse livro aqui. E para junho, eu vou me dedicar ao último. E aí em junho eu vou me dedicar a esse aqui, que aí já é um pouco menorzinho, mas parece que esses livros vão deixar de ver essa época mesmo. E já
comum nessa indústria edital fazer essas inversões. Até porque parece que alguns livros funcionam melhor em determinadas épocas. Eu posso falar quando ensaio sobre a cegueira, que levou 1 ano e meio para eu terminar. Mas mais fez sentido, porque eu terminei em novembro de 2023. Ele terminou, ele casou no período que tinha que seguido mesmo. Ou seja, alguns livros funcionam melhor em outras épocas. E esse é só um update básico que eu quis fazer mesmo. Eu queria até sentar para falar melhor sobre isso, sobre essas leituras aqui, que vão ser feitas agora em abril, maio e junho. E sobre esse aqui que eu vou fazer a resenha dele e reaproveitar o vídeo, que era para ser comemoração do Dia das Mulheres, mas que eu vou fazer talvez uma outra abertura, tá? Para poder usar aquele vídeo, porque aquele vídeo é uma reflexão sobre essas leituras aqui e sobre a situação da mulher hoje. Eu acho que em 30 anos de franquia, a gente viu de Jill Valentine, de Mini Saia, a protagonista de Hacking, que já foi um resultado de muita escutativa. Eu, pelo menos, e a própria Ashley, que foi apresentada no remake do 4 em 2023, que também foi resultado de muita escutativa. Eu acho que foi muito legal a gente poder ver esses detalhes e poder perceber que a Capcom, ela não tem medo de inovar, ela traz todas essas inovações nos seus jogos, na própria mecânica, indica nos seus jogos, eles trazem muitas mudanças que são positivas, outras nem tanto, alguns jogos mostram isso. O remake do 3 foi muito mal recebido pelos fãs, mas esse remake do 3, gente, porque a gente tem que levar em conta o ano de lançamento dele foi 2020, o ano da pandemia de Covid. Então, bora perdoar aí, o jogo acho que no tempo ele vai ser inocentado. Eu, particularmente, não me agradaram em termos de enredo, mas eu acho que o jogo, do modo geral, eu achei de bom. Podem falar o que quiserem, mas eu gostei do remake do 13. Ele, à sua maneira, ele trouxe uma Jill diferente. Eu gostei da Jill que veio aqui nesse remake do 3, porque já mostrou ela processando o trauma do que aconteceu na Mansão Spencer. Ele não mostrou aquela mulher que é super heroína, é a Mulher Maravilha. Não, ele trouxe uma heroína traumatizada, resultado do que aconteceu na Mansão Spencer. Ele já trouxe uma heroína mais realista. Eu acho que faltou isso também, a gente identificar os personagens, os protagonistas. Em termos de conexão, acho que a Betty Bright, no livro dela, ela fala sobre isso, que os personagens, eles têm que trazer uma carga de conexão e vai fazer com que, no caso, quem está jogando, sinta que tem uma interação melhor com esse personagem. E eu, avaliando a Jill pelos olhos da Betty Bright, eu percebo que essa Jill tem uma conexão maior com ela. E eu vou realmente fechar aqui o update. Eu não queria nem trazer esse assunto agora, mas achei interessante, pertinente falar, porque agora que eu tô lendo a personagem da Betty Bright, aqui eu não tenho vergonha na cara nenhuma, eu baixei esse livro, essa versão da editora Asca, eu baixei aqui para poder justamente interpretar ela. Quando eu tava gravando esse vídeo das mulheres, esse vídeo que eu vou editar ainda e trazer para cá já com o início dele já alterado, eu comecei a ler esse livro da Betty Bright e aí foi que eu entendi a Jill, que teve toda essa evolução nesses 30 anos de franquia. E é isso, gente, quando eu vou dar um update ao longo do bloguinho de Páscoa, e talvez seja o último, porque aí eu vou fazer um vlog mais curto, porque eu quero passar mais tempo off. Eu acho que eu tenho percebido que passar tempo off tem sido muito bom. E eu não sei se vocês vão dizer a mesma coisa, vocês podem até comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Muita gente está percebendo que ficar off está fazendo diferença. E é isso. Até o próximo update, gente. Tchau. Que provavelmente vai ser o último. Tchau.
pessoal, bem-vindos de volta. E esse aqui vai ser o update de encerramento mesmo, que hoje é domingo de Páscoa, a gente vai aproveitar e encerrou mesmo o feriadão de Páscoa. E só vou dar um update aqui das leituras, porque eu fiquei muito mais presa nessa daqui, que já tá na metade já. Eu tô até usando o pitilho aqui, já terminei de ler todos os materiais anexos, prefácios, pós-fácios aqui, principalmente os dois pós-fácios que a Jane já, os dois pós-fácios que a Charlotte escreveu em relação às suas duas irmãs. Ela falando como foi o processo de produção dos livros delas, tanto O Morro dos Ventos Uivantes como os livros produzidos pela outra irmã, Brontë, a Anne. Ainda não li nenhum livro escrito pela Anne até agora, eu só tenho experiência das irmãs Brontë, a Emily e a própria Charlotte, com Jane Eyre, e talvez eu leia O Professor ainda esse ano. Eu pretendo ler todos os livros que já foram escritos pela Charlotte. Não prometo que vai ser em 2026, mas eu pretendo ler os livros escritos pela Charlotte. Agora a Charlotte é minha irmã Brontë favorita. E eu tô quase terminando As Vantagens de Ser Invisível. Eu gostei muito desse livro, gente. Acho que eu vou fazer resenha muito em breve desse livro. E acredito que essa semana, eu não sei se eu vou conseguir terminar a tempo, talvez eu bote uns shorts aí só para cobrir aí essa temporada sem vídeos longos, mas acho que essa semana, ou talvez na outra, eu já no feriado de Tiradentes, eu já libero a resenha de Chove nos Campos de Cachoeira, que é um livro que eu já li do Alcide Jurandir. Foi o segundo dele, porque eu comecei pelo Ponte do Galo, que é o único livro da série de 10 do ciclo do Extremo Norte. E se você lê isoladamente dos demais, não faz diferença nenhuma. E eu li em 2022 Chove nos Campos de Cachoeira. E foi uma leitura assim maravilhosa, foi uma senhora experiência. E logo mais já vai ter resenha desse livro no canal. E junto com a resenha desse livro aqui, que eu vou fazer, não uma resenha, porque eu já fiz uma resenha do Morro dos Ventos Uivantes, já deixei até no canal, vai ficar disponível para quem quiser assistir, claro. Mas nesse caso aqui, eu vou falar as minhas impressões dessa leitura aqui, nessa edição comentada da Zahra, que eu tô achando maravilhosa. Tô adorando ler os detalhes, comentários, inclusive até algumas coisas que são notas do tradutor e do editor, inclusive, e tem notas da própria Charlotte aqui, alguns momentos pontuais, porque foi ela quem prefaciou e pós-faciou o livro da irmã, depois da morte dela. E ela fez uma nota muito interessante falando sobre a Emily, sobre quem era ela antes da produção do livro O Morro dos Ventos Uivantes, e falou inclusive da infância dela, das irmãs. Inclusive muita coisa que ela falou aqui, eu percebo que tem na narrativa de Jane Eyre. E eu acho que algumas características das irmãs foram vitais para construir alguns personagens lá. E eu vou encerrar o update aqui desse vloguinho de Páscoa. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Para mim foi muito bom, eu acho que foi um vlog um pouco mais curto, mas era a intenção mesmo, eu queria só fazer algumas leituras mesmo e compartilhar com vocês a experiência de ler esses livros aqui. Eu acho que mais do que ler livros, eu quis descansar nesse feriadão. E também é um período mais também para a gente se recolher, observar esse período religioso que é tão importante para a gente, que até o fim do advento a gente tem essa observância, é um pouco mais recolhido. E quando chega na Páscoa já é aquele momento de observar religiosamente o que é a Páscoa para a gente. Não teve chocolate aqui, mas eu acho que o objetivo da Páscoa não é o chocolate em si, mas celebrar outra coisa que para nós cristãos do mundo inteiro é muito importante. Eu acho que esse foi um momento mais também de ficar mais recolhido em nós mesmos e celebrar, porque esse é um momento da nossa religiosidade, da nossa prática religiosa, que é mais importante, é aquele momento da gente ficar mais recolhido e se lembrar por que realmente a gente celebra a Páscoa. E vou encerrar aqui o blog por aqui, eu espero que vocês tenham gostado muito. E se vocês gostam de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever e ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar um arroba aí na tela, que é para vocês acompanharem também, que vai ter muita novidade. Acho que eu vou me organizar aqui para ter mais novidades sobre os livros do projeto Lendo Presente e das demais leituras também, afinal de contas. A gente também tem que ler por outros motivos que não seja só para projeto, para clube de leitura. A gente também tem que ler para se divertir, afinal, a leitura é também isso, é diversão também. E aproveitem, bom feriado para todos e bom descanso para todo mundo. Espero que vocês tenham descansado bastante e até o próximo vídeo, gente. Tchau!